E fala, meus amigos, cara. Que coisa terrível, né, pessoal? Você pegar uma gripe assim do nada que te derruba completamente. Você já passou por isso, cara? Nossa, velho, eu tô vivendo os piores momentos da minha existência nesse ano de 2025. E claro, os piores momentos, fora o chifre que eu tomei. Mas vocês não veem o assunto, né, pessoal? Cara, que tá péssimo, velho. Péssimo. Tô com uma gripe que tá me derrubando há muito tempo. Uma gripe que veio uma vez, fez um estrago. Foi embora, passou uma semaninha, veio outra aqui, nossa, essa daqui veio pra terminar o trabalho da outra, cara, da primeira. A segunda veio pra terminar o trabalho da primeira, que a primeira não fez, a segunda veio pra botar no caixão e mandar enterrar. Porque, nossa, velho, tá horrível. Minha garganta tá uma merda, a coriza tá uma merda, nariz escorrendo também bastante. Eu tô sofrendo, gente. Socorro, socorro. Mas isso não é pretexto para não gravar vídeo para vocês, né, meus amigos? Hoje estamos aqui para falar de um filme muito bom. Tenho certeza que a maioria de vocês aqui que estão assistindo esse vídeo assistiram esse filme. Estamos falando de nada menos, nada mais do que Search Implacable, Busca Implacável, perdão. Também Taken, né, pela o nome em United States of da gringa, Taken e Busca Implacável em Brasil. Nossa, que maravilha. E que filme bom, né, gente? Fala sério, cara. Você já assistiu esse filme? Tenho certeza que você já assistiu. É um filme incrível, um filme cheio de adrenalina do início ao fim e que ele entrega bastante do que promete. E, cara, ele não deixa, tipo, nada a, a desejar. É um filme bom, sejamos francos, é um filme que merece aplausos, sejamos francos, e é um filme que impressionou, claro, não só a nós telespectadores, mas também tenho certeza que toda a produção que trabalhou nesse filme, já que ele é um filme orçado em 25 milhões de dólares. 25 milhões de dólares para fazer o filme e teve uma arrecadação total de 226 milhões de dólares. Tô morrendo, gente. Ou seja, mais de 200 milhões de dólares de arrecadamento. O que é números incríveis. Claro, tem filmes aí que, nossa, renderam números mais astronômicos, filmes que renderam os números mais astronômicos que esse. Mas, cara, pô, Busca Implacável é um filme de 2008, gente, por favor. 2008, 226 milhões em 2008, é quase 204 trilhões atualmente, ajustado aí junto com os as taxas aí, os juros. Mas enfim, pessoal, brincadeiras à parte, vamos falar hoje sobre esse filme com vocês, tá? Detalhe, esse vídeo não apresenta o filme original para vocês, a gente faz uma análise dos dados que temos do filme. Ou seja, a gente faz análise de sinopse, de roteiro, algumas informações contundentes e eu dou um porquê da minha opinião conforme passa o vídeo. Tá? Então não vamos apresentar filme nenhum. Se você quer assistir o filme, tá no lugar errado, irmão. Vai procurar o filme nos streams oficiais, tá? Aqui fazemos apenas uma análise do filme, não mostramos nenhum vídeo, não mostramos nada, tá bom, pessoal? Antes da gente começar o vídeo, vou dar um recado importante para vocês que fiz um pouco mais em relação a tudo isso que eu disse, tá? Depois desse recado a gente vai partir para nossa análisezinha, então fiquem aí, rapaziada, e daqui a pouco a gente volta. Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal, ele não exibe a obra cinematográfica completo, completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria, pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas relacionadas, mas eu não é uma coisa, não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite.
Então, pessoal, estamos voltando aqui. Vamos falar de Taken, Busca Implacável. Eh, o que é Busca Implacável, pessoal? Busca Implacável é um filme de ação, né? Um filme de ação e suspense. Ele é de origem francês, que foi produzido em 2008, tá? O Busca Implacável, pessoal, ele foi escrito pelo Luc Besson e pelo Robert Mark Kamen. Mark Kamen, é alguma coisa assim, eu sou péssimo com nomes em inglês. E também foi dirigido por Pierre Morel, né? Ele é estrelado pelo Liam Neeson, o Maggie Grace, o Famke Janssen, Kate Cassidy, Leland Orser e Holly Valance, né? Então, o Neeson ele interpreta o Brian Mills, que é um ex-agente da CIA, que o objetivo dele é rastrear a sua filha adolescente, Kim, e a melhor amiga dela, Amanda, depois que as duas garotas acabam sendo kidnapped, sequestradas por alguns traficantes de pessoas da máfia albanesa, enquanto eles viajam pela França durante as férias. Então, como eu já disse antes, né, pessoal, o filme arrecadou 226 milhões, que foi números muito, muito interessantes para o filme. E também teve inúmeros meios de comunicação, né, que citaram esse como sendo um ponto de virada na carreira do Nisso. E que a gente tem que ser sincero, né, pessoal? Foi um dos filmes que alavancou o cara, colocou o cara ali numa competição entre os grandes da elite de Hollywood. É um filme que realmente fez, consolidou bastante a carreira do Nisso, né? Então, assim, é o primeiro filme da série de filmes da Busca Implacável. Foi seguido por duas sequências, né, sendo o 2 e o 3, lançados em 2012 e 14, respectivamente, e também uma série televisiva que estreou em 2017 na NBC, com o Clive Standen
interpretando o Brian Mills. Tá? Então, a sinopse, de maneira extremamente super reduzida para vocês, é o agente do governo, né? Ele acaba deixando o emprego dele para passar mais tempo com as suas filhas, porém, é, perdão, pessoal, ele deixa o emprego para passar mais tempo com a filha que teve com a ex-mulher dele, tá? Então, é um pai solteiro, solteirão, e para sobreviver, ele começa a trabalhar como segurança particular. Então, quando a filha dele pede autorização para viajar para Paris com a amiga, ele acaba negando, né? Mas a filha acaba desobedecendo a proibição e logo ambos desaparecem. Desaparecem. É coisa típica de clichêsada de filme de ação em que envolve resgate. Né, pessoal? Vamos ser francos aí. Eu já perdi a conta de quantos filmes eu fui assistir e esse tipo de coisa acontece, né? Em que o abençoado desobedece a ordem do protagonista e acaba sendo sequestrado e lá vai o cara atrás, resgatar, fazer todos os procedimentos cabíveis para poder fazer o roteiro funcionar. É esse tipo de coisa. É clichêzão, clichêzão, cara, mas é legal. É legal, eu gosto. Então, vamos falar um pouquinho para vocês sobre a produção do filme, né, gente? O filme ele foi produzido pela Europa Corp, de Luc Besson, né? O Pierre Morel já tinha trabalhado antes como diretor de fotografia para Besson. Então, tipo assim, eles também haviam colaborado na estreia da edição de Morel, que foi com Bunny Whitlow. Então, Besson lançou a ideia do Taken, do Busca Implacável, em uma noite durante um jantar, né? E o Morel imediatamente pegou essa ideia, botou na cabeça, tipo assim, um pai lutando pra proteger a filha, pô, esse é um negócio que vende bem, cara. E ele botou essa ideia na cabeça e ninguém tirou. E Jeff Bridges foi escalado como Brian Mills
mas depois ele acabou saindo do projeto. Então o Liam Neeson acabou aceitando o papel e desejando desempenhar um papel mais, tipo, exigente de maneira fisicamente, né, do que ele geralmente costumava fazer. Então nisso inicialmente pensou que o filme não passaria, tipo, de uma pequena estrada secundária para a carreira dele. Perdão, pessoal, nossa, mano, me desculpa. O Nilson acabou pensando que o filme não, tipo, não fosse menos que uma pequena estrada secundária, um filme B, na carreira dele, né? Então, ele acabou sendo surpreendido em relação a isso, né, pessoal? Porque isso aqui não foi uma rota secundária, foi consolidação, foi uma coisa que botou a carreira dele um pouco mais alto do que já estava. Então, o Taken foi lançado em 2008 e o filme foi lançado em 27 de fevereiro na França e 9 de abril na China desse ano aí, de 2008, tá? E 26 de setembro no Reino Unido, também dia 30 de janeiro nos Estados Unidos e 22 de agosto no Japão, esses daí no ano de 2009, né? O filme foi lançado, pessoal, inicialmente sob o título 96 Hours na Alemanha, 96 horas, Le Vitrovero na Itália e Trechin Junorinha Hostagens na Rússia, que eu não consegui entender esses nomes russos aqui. Como eu tinha dito, ele teve uma arrecadação de muitos milhões de dólares, mas vamos destrinchar um pouquinho o que são esses 20, de onde vieram esses 20, 200 milhões de dólares. Então, o Taken arrecadou, pessoal, 145 milhões na América do Norte, 81 em outros territórios também, e um total mundial de 226, né? No seu dia de estreia na América do Norte, no dia de estreia, ele arrecadou 9,4 milhões, né? Marcando o melhor dia de estreia de todos os tempos do Super Bowl. Então ele faturou 24,7 durante o fim de semana de estreia, apresentando em 3.183 cinemas aí, uma média de 7.765 dólares por sala, né?
e a classificação dele acabou ficando o número 1, que foi o segundo maior fim de semana de abertura do Super Bowl. Na época, ficando atrás apenas de Hannah Montana e do Miley Cyrus em Best of Both World Concert, que arrecadaram 31 milhões de doletinhas aí. Então o filme também, ele é a maior bilheteria entre os filmes da franquia Taken na América do Norte, claro. E o maior mercado também em outros territórios, que o filme conseguiu fazer bastante sucesso, foi nesse caso aí a Coreia do Sul, né, Reino Unido, França, Austrália e Espanha, onde o filme arrecadou respectivamente 15,47 bilhões, 11,27, 9,4, 6,3 e 5,46 milhões, respectivamente, em cada país. Então, a recepção do filme, pessoal, segundo o Metacritic, que usa uma média ponderada para fazer análise da porcentagem de aceitação dos filmes, atribuiu para ele uma pontuação de 50 de 100, baseado em 31 críticos, né, que indicaram críticas médias, mistas, e no site agregador de críticas Rotten Tomatoes, 58% das 177 resenhas feitas para o filme, os críticos são positivas, ou seja, mais 50% dos críticos gostaram do filme, o que, segundo as pesquisas do CinemaScore, realizado durante o fim de semana de abertura, as audiências do cinema deram para o filme a nota A na escala de A a F. Então, o filme ele teve um desempenho muito bom, uma direção de roteiro muito boa e uma atuação em si foi muito bom. Cara, o filme foi acerto atrás de acerto, né? Principalmente quando a gente vê os números, claro, e também a opinião dos críticos, que é uma coisa que geralmente é bastante problemática. Tem uns críticos que são meio chatos. Então, nesse caso dele aqui, a rapaziada realmente gostou e expressou isso de maneira bem séria, né, pessoal? Que é interessante.
Então, temos algumas controvérsias também, pessoal, que foi em 2011, um autoproclamado especialista em contra-terrorismo foi condenado por fraude eletrônica, depois de afirmar que o filme foi baseado em um incidente da vida real, no qual a filha dele foi desfalecida. É o William de Hyler, que fingia ser coronel aposentado dos Boinas Verdes, alegou ter passado mais de 12 anos dando palestras em agências de governo dos Estados Unidos, como o Federal Bureau of Investigation, sobre algumas questões de segurança. Porém, os registros acabaram revelando que ele tinha sido um operador de radar de reserva na Guarda Costeira entre os anos de 62 e 70. E ele nunca esteve de fato no exército dos Estados Unidos. Só que, tipo, o site dele reivindicou que Taken foi roubado em eventos envolvidos entre ele e a sua família. E o Hyler admitiu as acusações, foi condenado a 500 horas de serviço comunitário em Roosevelt. Também concordou em pagar 171 mil dólares em honorários por palestras que ele tinha recebido de várias organizações, as quais ele se apresentaria como especialista em terrorismo e tráfico de personas. Em 2019, teve também uma tentativa de atrair turistas e combater a percepção negativa dos albaneses na mídia ocidental, né? Então, o governo albanês, juntamente com alguns doadores estrangeiros, produziu um ponto turístico chamado Be Taken by Albania, onde o Liam Neeson foi convidado para visitar a Albânia e explorar o país e seus pontos turísticos, seus pontos de cultura, gastronomia e turísticos. Uma tomada bem interessante, né, pessoal? Vocês não acham? Eu acho muito interessante isso. Mas enfim, pessoal, essa foi uma análisezinha, tá? Uma análise bem breve por cima sobre alguns dados que a gente tem acerca do filme, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amigos. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, seu apoio é muito importante para a gente. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu, pessoal. Fui!